boa noite a todos, sejam bem-vindos. A live segundo o Espírito da Verdade do Evangelho com a pastora e sister Sandra Ribeiro. E o Vini. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar prosseguimento, Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 20. Amém. Vou recapitular aqui, Vini, o cronômetro. Vou recapitular aqui, né, que ontem nós tratamos acerca das coisas desse mundo, as coisas passageiras, as coisas fracas, as figuras fracas que eram necessárias até a chegada, né, da nova ordem, da ordem daquele que é celestial, do segundo homem, o homem celestial, o último Adão. Nós ontem tratamos, né, de Levítico 14, do versículo 5 até o versículo 8, se eu não me engano, que fala a respeito ali da purificação, né, do leproso. Veja, Jesus Cristo só tocou, né, em um leproso e ele foi curado. Né? Lembra que o leproso falou que queria, né, se ele quisesse, Jesus quisesse, né, que Jesus poderia curá-lo, poderia purificá-lo. Jesus disse: eu quero, né, quero. E aí tocou nele. E se fosse, né, um sacerdote comum da antiga aliança, aquela lepra passaria, né, para o sacerdote, mas no caso de Jesus não, passou a vida que estava em Jesus, né, do Espírito para aquele homem, e ele foi curado e não precisou, né, de nada daquelas coisas, apenas ele oferecer ali a oferta, não é, que era necessária para o costume deles, não é, para comprovar que aquele homem havia sido purificado, não é? Então, fora os 10 leprosos, né, que tendo sido purificados, apenas um que era estrangeiro voltou para dar glória a Deus. Hebreus 9, a partir agora do versículo 20. Eu vou ler aqui pela NVI, o Isaac, por gentileza, pela NVT, OL, BLT, NBV e VFL, e o Vini pela ARA e pela NTLH. Gente, a gente faz essa cobertura, né, de várias versões para que vocês possam compreender que as versões não estão erradas, não são diferentes, apenas uma questão de sinônimos, né? Sinônimos nós sabemos que são palavras que têm o mesmo significado, embora se escreva, né, tenha grafia diferente, mas o significado é o mesmo, né? Então, por quê? Porque as palavras no grego, né, elas têm uma palavra só, ou no hebraico tem vários significados. Veja, várias palavras com o mesmo significado nas nossas línguas. Então, se fosse para um tradutor pegar, né, todas as palavras que condizem com aquele significado, tanto no grego quanto no hebraico, a Bíblia ficaria extensiva, né, extensíssima, ficaria muito grande, seria praticamente impossível de ler. Então vamos lá. Eu vou ler aqui a partir do versículo 19 para a gente contextualizar. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Aqui tem uma linha. Êxodo 24, 6 a 8. Pode ler, Vini, por favor? Fala um pouquinho mais alto. Êxodo capítulo 24, versículos 6 a 8, versão NTLH. Moisés pôs a metade do sangue dos animais em bacias e derramou a outra metade no altar. Depois pegou o livro da aliança, onde estavam escritos os mandamentos do Senhor, e o leu em voz alta para o povo. Eles disseram: nós obedeceremos a Deus, o Senhor, e faremos tudo o que Ele mandar. Então Moisés pegou o sangue das bacias, borrifou o povo com ele e disse: este é o sangue que sela a aliança que o Senhor fez com vocês quando deu todos esses mandamentos. Ou seja, né, eles disseram: nós faremos tudo quanto Deus mandar. Na realidade, ninguém nunca pôde cumprir completamente a lei, né? Então,
na realidade eles dizem, não é? Por causa das cerimônias e todas aquelas coisas, né? Aqueles ritos, mas na verdade eles não podem cumprir. É como Pedro falou, né? Ali no concílio de Jerusalém, em Atos 15, as coisas, né, eram tantas, gente, tantas prescrições, tantas cerimônias, que, como eles disseram, né, era muito pesado, era difícil, nem os antepassados, nem eles conseguiam, não é? Cumprir todas essas coisas. Vamos lá para Atos, né, para não dizer que são as minhas palavras. Atos capítulo 15. Sobre não conseguir carregar o versículo 10. 10. Lê, por favor, Vini. O antes e o após, né? Pra gente não ficar apenas na... Versículo 9. Deus não fez nenhuma... capítulo 15 de Atos, versículo 9, 10 e 11, pela versão NTLH. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles porque eles creram. Então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo? E essa carga nem nós, nem os nossos antepassados podemos carregar. Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós, judeus, cremos e somos salvos do mesmo modo que os não-judeus. Olha só, então... eles queriam, né, alguns, né, dentre eles, falsos irmãos, como disse o apóstolo Paulo, né, eles queriam trazer de volta essas prescrições, essas coisas da antiga aliança, quando na realidade, né, eles já estavam na nova aliança e não mais era por atos, né, de obras, meros ritos, né, ritos inúteis que não tinham poder de mudar o caráter deles, apenas obediência com relação a prescrições de comida e bebida, né, como fala em Hebreus 9, conforme nós estamos estudando aqui. Isaac, por favor. Hebreus 9, versículo 20, pela OL. Tendo dito então, este é o sangue que confirma a aliança que Deus vos mandou cumprir. NBV, VFL. NBV. Este é o sangue que marca o começo da aliança entre vocês e Deus, a aliança que Deus mandou que vocês obedecessem. VFL. Então Moisés disse: este é o sangue que efetiva a aliança, a qual Deus ordenou que vocês obedecessem. Agora veja, a nova aliança, não é? O novo concerto, o novo testamento, que é a palavra, não é? Essa palavra aqui, testamento, ela também é traduzida como concerto ou como aliança. Então, agora é pelo sangue de Jesus, não mais por sangue, né, de animais, de cabritos, né, e de ovelhas, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus.
a DC também, e o Vini, ARA e NTLH. E Moisés disse: este é o sangue da aliança que Deus vos mandou cumprir. Versão NTLH, versículo 20. De fato, de acordo com a lei... Perdão, versículo 20. Então disse: este é o sangue que sela a aliança que Deus mandou vocês obedecerem. Versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, dizendo: este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros. Isso, não é? Não se parece com aquilo que Jesus disse, né? Esse é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, não é? Isso não está estabelecido, instituído na ceia do Senhor, não é? Como Jesus disse: aquele que comer da carne do Filho do Homem e beber do seu sangue terá vida, e vida plena, vida em si mesmo. Por quê? Porque vai participar do Cordeiro de Deus, vai ter os seus pecados purificados, perdoados, não é? E o Espírito Santo vai fazer uso desse sangue, né, para habitar em nós e nos limpar continuamente, fazer a gente lembrar do sacrifício de Cristo. É por isso que Cristo deixou a ceia dele em memória do que ele fez. Com a consciência, nós devemos ter uma consciência firmada, não mais nessa aliança aqui, não é, que era baseado em prescrições, né, conforme o próximo capítulo nós vamos tratar sobre isso, não é, de lembrar. Eles estavam sempre lembrando dos seus pecados, não é? Agora não é para lembrar dos seus pecados, é para lembrar de que Cristo carregou os nossos pecados. Não foi poupado absolutamente nada sobre o Filho de Deus. O corpo de Jesus, o propiciatório, serviu para aplacar a ira justa de Deus contra o pecado, para que hoje não nos seja imputado. Por quê? Porque o fato do Espírito Santo habitar dentro das nossas almas mostra que nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus, ou seja, estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Como diz lá em Apocalipse, no capítulo 5, não é? O Cordeiro pode abrir, é o único que pode abrir ali os selos, né? Os 7 selos daquele livro, porque o leão, não é, da tribo de Judá venceu, não é? Ele venceu, ou seja, aquilo é um significado para as duas naturezas de Cristo. O vivente que morreu, mas agora vive para sempre. E tem as chaves, tanto da morte quanto do mundo dos mortos, ou do inferno, ou do Hades. Então veja, o cordeiro, né, que parecia que estava morto, né, que esteve morto, mas estava vivo. Por quê? Porque agora ele não vive mais de forma meramente humana. Agora ele vive pelo seu poder eterno, pelo seu espírito, pelo qual, né, esse poder ele tende a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Essa é a glória de Deus. Então, a alma de Jesus, que foi levantada, né, ressuscitada dentre os mortos, por ter recebido de volta o seu espírito, né, a sua vida plena, a sua santidade, porque é o espírito de santidade. Você pode ler, Isaac, por favor? Eu acho que é Romanos, capítulo 1, versículo 4, se eu não me engano. É isso, que ele foi ressuscitado pelo seu espírito de santidade, assim designado como Filho de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 4. E que, mediante o Espírito da Santidade, foi declarado com poder Filho de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Veja, o Espírito, gente, não morre. O que poderia morrer? A alma.
Por quê? É como diz Isaías. Leia, Isaac, por favor, Isaías capítulo 2, versículo 22. Pode ser pela NVI. Acho que pode ser. 2:22? Vini pela área, por gentileza, aqui pela My Bible. Isaías 2, 22. Acho que é o último versículo de Isaías 2, né? Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro nas narinas. Olha só, cuja vida não passa de um sopro nas narinas. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado? Olha só, ele não passa, veja, o homem não passa de um fôlego, não é? A sua vida não passa de um fôlego em suas narinas. Ou seja, está falando, gente, da alma. A alma do homem não tem vida em si mesmo. Ela precisa do fôlego, não é? Veja, o sopro de Deus não deu apenas, não é? Isso é que as pessoas não conseguem compreender, não é? Que isso só é revelado por meio do Espírito de Cristo Jesus, não é? A verdadeira luz é que quando Deus deu, não é? Soprou, veja, quando Ele soprou do sopro dele e deu fôlego de vida, ali estava oculto naquele sopro aquela que respira, e é por isso que ela anima. Inclusive, né, a palavra, né, ela é aquilo que respira. A alma significa aquilo que respira. Ou seja, se ela respira, é porque ela respira o fôlego de vida. É por isso que o corpo respira e foi soprado nas narinas, né, por onde sai a respiração. Não é assim? Eu estou falando alguma coisa aqui alienígena? Pra gente não, né? Eu acho que todo mundo, né, consegue compreender o que eu estou dizendo. Então veja, gente, e o homem foi feito alma, né, depois de Deus soprar, né, ele foi feito Isaías 2:22, meu bem. É Ricardo, né? Sim. Isaías 2:22, o último versículo do capítulo 2 de Isaías. Quando Deus soprou, não é, nas narinas do corpo ali, que ele tinha formado do pó da terra, o corpo de Adão, do barro, não é? Por isso Adão, vermelho, vermelhidão. Ele tinha soprado o sopro dele, né? Ele soprou o fôlego de vida. Ali estava incutido dentro daquele sopro de vida, não é? Que o sopro de vida, na realidade, é a vida biológica. Mas ambos não passam, né, essa vamos dizer assim, essa completude, não é, na qual está embutido ali a alma, e é por isso que não conseguimos, né, se nós não investigarmos essas coisas à luz do Novo Testamento, que é aonde tem esclarecido o Antigo Testamento, que o Antigo Testamento é a sombra, a realidade é Cristo, que é a verdadeira luz que torna visíveis todas as coisas. Como Jesus disse, não há nada em oculto senão para ser revelado. E quem é que revela? Ele, que é a luz do mundo. Então, dentro, né, dessa complexidade, né, ali, veja, por isso que o homem foi feito alma vivente. Veja, Deus soprou, não é? Nas narinas do corpo humano, né, do homem que ele tinha feito, o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Ora, não tirou a alma de nenhum lugar, a não ser do sopro de Deus. Entende? É por isso que Isaías diz, não confie no homem, não coloquem suas esperanças no homem. Ei, homem, não se engrandeça, porque você não passa de um ser mortal. O que te sustenta nesse corpo, dessa existência, é o fôlego. Se tirar o fôlego de vida que volta para Deus que deu, você vai sair dessa existência e seu corpo vira pó, porque foi do pó que foi feito. É isso que Deus falou ali, a sentença para Adão. Voltarás ao pó, porque do pó foste feito, não é? Veja, foi feito dessa matéria, mas a parte que procede de Deus, né, que é a alma, e o fôlego de vida, que é a vida biológica, é tanto que Salomão fala sobre isso, né, em Eclesiastes 3. Ele diz, olha, o que é estimado o homem em detrimento do animal, em comparação com o animal? Quem é que pode dizer que o fôlego, aí ali, não é? Pode ser também a palavra espírito,
espírito por quê, gente? Porque se trata de algo imaterial, é como um fantasma, é como um incorpóreo, entende? É espírito porque não tem matéria, tá falando de algo imaterial. Agora, só o Espírito Santo é que pode diagnosticar do que ele está falando. E aí ele está falando de quê? Ele está falando do fôlego, do tipo de vida. Ora, quem é que pode dizer que o fôlego de vida do animal vai para debaixo da terra e o fôlego do homem vai para Deus, sobe para Deus? Esse é o questionamento de Salomão. Salomão tinha muita sabedoria, mas a sabedoria de Salomão não ultrapassava a sabedoria de Deus. Você pode ler Melhor Isaac ali e o verso. Eclesiastes capítulo 3, acho que versículo 10 e 11, não é isso? Aí lá vai eu passear de novo nas escrituras, gente. Eu não planejo nada disso, vocês podem ter certeza que eu não planejo nada disso. O Espírito Santo me faz, né? Vai me dando aí esse passeio, esse trajeto. Não. Olha, veja só, descobri também que debaixo do sol. Então ele está falando sobre as coisas aqui dessa dimensão, né? Debaixo do sol. Ele não está falando acima do sol. Ele não está falando de um reino que ele desconhece. Ele está falando aqui debaixo do sol. Leia, meu filho, por favor. Você gosta de ler, né? Mas leia com um pouco mais versículo 18 ao versículo 21. Qual capítulo? Eclesiastes 3, meu filho. 18, 21? Isso. Vamos ler aqui pela NVI. Depois o Vini lê pela ARA. Sim. Também disse a mim mesmo: quanto aos homens, Deus os prova para que vejam que são como os animais. Certamente, o destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Aí tem uma nota, não tem? Tem. Ou o espírito. Pode continuar, filho. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Tudo é inútil. Todos vão para o mesmo lugar. Todos vieram do pó e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Olha só, a NVI traduz a palavra que no hebraico é ruá. Por quê, gente? Porque ruá também significa fôlego de vida, ruá também significa hálito, ruá também significa respiração, vento, não é? Então, veja, é de incumbência, não é? do tradutor, não é? Fazer a escolha aí da palavra. Então, ele achou mais adequado, não é, trazer como um fôlego de vida. Por quê? Porque aqui ele está falando exatamente como está lá em Gênesis 2:7. Ora, ele está falando debaixo do sol, ele está dizendo que todos voltam ao pó. Por quê? O corpo. Ele está falando do corpo e aqui está citando a parte imaterial. Ora, ele só conhece daquilo que está escrito. Não é? Ele só pode falar daquilo que está escrito. Ele não pode ir além daquilo que está escrito. E veja, foi ele que escreveu aqui. Sim, mas certamente ele teve acesso, não é, aos escritos de Moisés,
não é? Ali de Gênesis. Então, além do que, né, ele foi inspirado pelo Espírito Santo, e a palavra de Deus não se contradiz. É como Jesus respondeu a Satanás: está escrito. Nem o Filho de Deus passou, não é, daquilo que estava escrito. Ele respondeu com o que estava escrito. Ele veio para quê? Para trazer a realidade das coisas que estavam ocultas do entendimento dos homens. Então, o que ele está dizendo é que ele está tratando da parte material, que é do corpo, que volta para o pó. O que volta para o pó? O corpo, tanto dos animais, quanto dos seres humanos, quanto dos homens. Aí ele está dizendo, agora veja, como é que a gente pode dizer, quem é que vai garantir que o fôlego de vida que está, né, que mantém vivo os animais, que a mesma vida é a vida biológica. A mesma vida biológica que o homem tem, não é? As aves, né? Os animais, os mamíferos têm, inclusive os homens, não é? Eles estão dentro da categoria, no reino animal, não é? Dentro de mamíferos, não é assim? Tem toda uma classificação. O homem é considerado um animal, não é? Assim como os animais, o homem também morre. Ou seja, ele está falando do corpo. E aí, quando ele parte para a parte que é imaterial, invisível, não é, que não tem como ser rastreado como a matéria, ele diz, quem é que pode, não é, dizer que o fôlego do animal desce? Aqui tem uma linha, né? Ou quem conhece o espírito do homem que sobe, ou o espírito do animal que desce? Mas nós sabemos que o animal não tem espírito, não é verdade? O animal não tem espírito. Logo, ele está falando de quê? Ele está falando da parte imaterial. Ele está falando do tipo de vida. Como ele começa dizendo aqui, também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Então ele está falando da vida e da morte. O mesmo tipo de vida biológica que tem o homem, tem também o animal. Assim como o animal morre, por quê? Por que o animal morre da mesma forma que o homem morre? Porque ambos têm o mesmo tipo de vida. Ninguém pode dizer, não é, que tem uma vida melhor do que o outro. A diferença está nas almas. Por quê? Porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, não é? E o corpo foi adequado, não é, para essa anima, para essa sede da personalidade, para essa criatura que respira, não é? Aquilo que respira. Então, a alma faz uso do fôlego de vida, e isso vamos dizer assim, mistério de Deus, não é? Porque, veja, quem que fez a vida, quem que dotou os seres vivos de vida foi Deus. E ele sabe o tipo de vida que ele deu para cada um. Nós sabemos que tem seres mais simples, né, com vidas mais simples aqui nesse mundo, até animais unicelulares, não é, que são compostos de uma única célula, assim como tem as vidas mais complexas, mais ricas, que é dos seres humanos, né, que são assim os tipos de complexidade, não é, das suas características. Porém, um tipo de vida, não é a vida biológica, uma vida que começa, tem um início, um meio e um fim. Veja, o homem não passa, não é, de um animal racional cuja vida, não é como Isaías diz, o homem não... Por que você estima tanto o homem? O homem não passa, não é, de um fôlego, a vida do homem não passa, não é, ele não é mais do que um fôlego de vida, né, soprado em suas narinas. Ele está dizendo o quê? Que a alma do homem, não é? Ela só pode ser sustentada ali depois que tira o fôlego de vida. Ela não vai mais existir, não vai ter mais essa existência. Por quê? Porque é imaterial. E veja, gente, a alma também é sinônimo de pessoa. A alma é sinônimo de pessoa. Pode ser, não é, como diz em Ezequiel, a alma que pecar, Ezequiel 18, versículo 4 e 20, a alma que pecar, essa morrerá. Veja, a pessoa que pecar, essa morrerá. Aquele que pecar é que morrerá. Entende? Então, aí quando Jesus Cristo veio, né, ele veio mostrando
não é? Que tanto Deus podia, temam a Deus, que tanto pode lançar a alma no inferno quanto o corpo, não é? Ele pode matar tanto o corpo quanto a alma e lançá-los no inferno. Temam a Deus. Veja, então tem uma diferença do corpo para a alma. E aí vem o apóstolo Paulo, não é? Dissecando o ser humano, a estrutura do ser humano. O Deus da paz o santifique, não é? Mantenha-os íntegros, na sua integridade, corpo, alma e espírito. E só a palavra de Deus é que pode discernir perfeitamente a alma do espírito. Opa, então espera aí. A alma não é o espírito. Embora ela também seja chamada de espírito, porque é um fantasma, gente. É incorpóreo, é imaterial, é intangível, não tem matéria. Percebe? Não tem matéria. É sobre isso. Mas quem pode? É igual quando a gente pega, não é, um microscópio e analisa uma célula. Só quem está ali analisando aquela célula é que é capaz de dizer o que está dentro daquela célula. Do que aquela célula é composta? Não é assim? Muito mais poderoso do que um mero microscópio é a palavra de Deus, que pode discernir, pode ir exatamente na divisão entre uma coisa e outra que é imaterial, assim como daquilo que é material, juntas e medulas. Ora, juntas e medulas é onde a medula óssea, né? E as juntas é o local ali onde tem a medula que produz as células, os glóbulos vermelhos do sangue. Logo, é a própria carne que produz o seu sangue, não é? Nas juntas. Ora, se você tirar a medula das juntas, você não tem produção de sangue. Logo, não tem vida. Você cessa com a produção daquilo que é a vida da carne. Então, a palavra de Deus é capaz de ir na divisão do que o homem chama, não é? De vida, tanto imaterial quanto da vida material. Só a palavra de Deus pode fazer isso. E a palavra de Deus é quem? Jesus. Seja ela impressa ou espiritual. Veja, se Jesus não tivesse deixado a sua palavra impressa em cartas para que nós pudéssemos, né, acessar, como que nós testemunharíamos das coisas espirituais? Como nós conheceríamos Deus se não tivéssemos esse acesso? Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos pessoas físicas naturais e precisamos, não é, disso daqui, precisamos ouvir, precisamos ler, precisamos dos acessos para que a nossa alma possa penetrar, não é, na nossa alma, a qual usa do seu corpo, do seu tabernáculo para essa existência, por meio dos seus 5 sentidos. Então nós não poderíamos compreender as coisas espirituais, porque é espírito, é como Jesus disse, eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Como nós poderíamos, não é, ouvir falar dele, conhecer a ele, conhecer, não é, através da pregação? Como conhecerão se nunca, não é, ouvirem? Como eles ouvirão se não for pregado? E como pregarão se não forem enviados? Percebe que existe um processo? É como disse Jesus acerca de João Batista: eu não preciso de depoimento, de testemunho de homens humanos, mas eu digo isso para que vocês creiam, para que vocês sejam salvos. Nós precisamos, Deus não precisa, mas nós precisamos, porque nós somos seres humanos. Ora, para que haja compreensão do homem, que é ser humano físico, das coisas que são espirituais, que não se vê, que são intangíveis, é necessário um elo, uma conexão. Como seria possível isso se não existisse a palavra de Deus? Não é? Para que nós pudéssemos acessá-la e conhecer a Deus. Percebe? Por favor, Vini. Eclesiastes 3, do 18 ao 21, versão Ara. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Veja, são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede
aos filhos dos homens, sucede aos animais, o mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Essa palavra fôlego de vida é? Ruá. Significado de ruá? Vento, hálito, mente, espírito, hálito, vento, dos céus, pontos cardeais, rosa dos ventos, lado, fôlego de ar, gás, vão, coisa vazia. Espírito quando se respira rapidamente em estado de animação ou agitação. Olha só. Entusiasmo, vivacidade, vigor. Coragem, temperamento, raiva, impaciência, paciência. Disposição, como por exemplo de preocupação, amargura, descontentamento. Disposição de vários tipos, impulsos, irresponsável e incontrolável. Espírito profético, espírito dos seres vivos, a respiração do ser humano e dos animais. Olha só, a respiração dos seres vivos, dos homens, né? E dos animais. Como dom preservado por Deus, Espírito de Deus que parte na morte, ser desencarnado. Espírito como sede da emoção. Ser desencarnado. Espírito como sede da emoção. Desejo, pesar, preocupação. Espírito como sede ou órgão dos atos mentais. Raramente como sede da vontade. Como sede especialmente do caráter moral. Espírito de Deus, a terceira pessoa do Deus triuno, o Espírito Santo, igual, coeterno, Pai. Aqui o tradutor, além das demais partes, também mistura o entendimento da Trindade. Que inspira o estado de profecia extático, com X, extático. Que impele o profeta a instruir ou admoestar, que concede energia para a guerra e poder executivo e administrativo, que capacita os homens com vários dons, como energia vital, manifestado na glória da sua habitação, jamais referido como força despersonalizada. Olha só, enfim, olha quantos sinônimos tem essa palavrinha ruá. E aí, cabe ao tradutor, não é? Escolher o que se adequa mais. Agora veja, quando o homem foi feito lá no início, a palavra fôlego de vida não foi ruá. Você pode ver, Vini, por favor? Sim. Gênesis 2:7, vamos ver as palavras que estão envolvidas ali no hebraico? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas fôlego de vida. Fôlego aqui é neshama. Respiração, espírito, fôlego referindo-se a Deus, fôlego referindo-se ao homem. Tudo que respira, espírito do homem. Percebe? Porque é algo imaterial, gente. É algo que não se pode tocar. Tá falando de coisas, não é? Que não dá para mensurar, que não dá para ver, que não dá para medir, que não dá para pesar. Não é como o corpo humano, que é uma matéria, e as pessoas, os cientistas, os médicos, né, conseguem investigar cada célula que há no corpo. Por quê? Porque é tangível. Não é? É palpável, mas o fôlego de vida, a alma, não tem como, o espírito, não tem como. Quem é que pode mensurar essas coisas? Quem é que pode dizer o que começa a unha, onde ele termina? A palavra de Deus. Ora, e só quem tem o equilíbrio perfeito, não é o bisturi perfeito, que é a palavra. Para poder fazer isso é o Espírito Santo. O Espírito da verdade, que manuseia a sua verdade, que é a sua palavra. Então, se ele não mostrar incisivamente, olha, Salomão tinha um limite dele. A perfeição humana tem limite. Ele fala de coisas debaixo do sol. Ele fala de uma sabedoria, não é? Que diz respeito aqui, investiga coisas, não é? Que talvez possa ser, não é? Pela sabedoria que ele recebeu, mas com um limite. Mas Jesus não. Jesus disse, né? Eis aqui alguém maior do que Salomão. Quem concedeu a sabedoria para Salomão foi Jesus. Mas ele não, como Salomão disse, não é? Deus colocou no coração do homem a eternidade, mas não deu para o homem conhecê-la.
O homem não conhece acerca do Espírito com propriedade, a não ser que o Espírito Santo lhe revele. Ou seja, ele estava falando, Salomão estava falando dos homens naturais, como ele. Salomão era um homem natural, era um mero ser humano, ele era uma alma vivente, um ser dicotômico. Deus criou primeiro Adão, o homem do pó da terra, o ser natural que primeiro veio foi o natural, dicotômico, ou seja, uma alma vivente, uma alma que vive no corpo, por meio do seu fôlego de vida. Se tira o fôlego de vida, a alma se desprende do corpo. Ela deixa de respirar, ela dá o seu último respiro, né, seu último suspiro, ela sai do corpo. Ela não está mais, acabou o fôlego, acabou. Ela não vai ficar mais no corpo, o corpo vai morrer. E ela vai ser, não é, descolada do corpo. O corpo vai morrer, vai ser corrompido. Vai entrar em estado de corrupção, de putrefação. E a alma vai ter que ir para outra dimensão. Entende? Salomão não sabia distinguir essas coisas. Ele não tinha esse conhecimento, porque não lhe foi dado do céu. Percebe? Então, quando ele investiga essas coisas e deixa essas coisas, ele usa as palavras que ele tem. Cabe ao Espírito Santo, não é? Ir ali como um bom, aliás, como algo superior, não é? A um microscópio, a uma ferramenta de investigação, a palavra. Não é? Ele faz isso, ele deixa isso expressivo para nós por meio da sua palavra. É a palavra de Deus, não é? Que consegue ir exatamente ali. Você pode ler, Isaac, por favor? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vamos ler ali pela OL, pela NVI, Vini pela NTLH. 4:12, não? Hebreus 4, versículo 12. NVI, OL. NVI. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas... Só um momento. Alma, olha, ela penetra a ponto de dividir alma de espírito. Significa que ambos são coisas diferentes, porque a alma Deus deu e o espírito procede do mundo ou de Deus? Quem é que vai saber? O homem? Bem, a árvore é conhecida pelo fruto, mas se não tem fruto, como é que vai conhecer a árvore? Mas Deus conhece. É por isso que o discernimento de espírito, quem dá é o Espírito Santo. É o único que penetra, não é? Pode continuar, meu filho. Essa é a parte material, a alma do espírito. A alma dos homens são, né, almas dos homens, né? Cada homem tem a sua alma. A palavra hebraica para alma e espírito, alma é a mesma, nefesh, ou seja, separar nefesh de ruah, separar a alma de espírito. Em hebraico, né? Isso, desse versículo aqui que estamos lendo. Olha só. Sim. Juntas e medulas. Juntas e medulas. Essas coisas são materiais. Com o microscópio os homens conseguem investigar essas coisas, não é? Por quê? Porque é tangível. Tem matéria. E é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. É apta, tem, não é, a capacidade de julgar, discernir, mostrar o que está nos pensamentos dos homens, ou seja, na sua alma e no seu coração. Entende? Isso daí nenhum microscópio, nenhuma ferramenta humana pode fazer, mas a palavra de Deus pode. E como que se dá isso? Não é? A árvore ela é conhecida pelo seu fruto. Então veja, Deus, por meio da sua palavra, Ele sabe o que tem no nosso pensamento e os desejos do nosso coração, as intenções do nosso coração. E essas coisas vêm de onde? Vêm da alma e do espírito. Se o espírito é procedente de Deus, essa pessoa é um novo nascido, é filho de Deus. Esse espírito procedente de Deus é o espírito de Cristo, é o espírito de filiação.
Mas se a pessoa não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo. Esse espírito que está ali no homem é um espírito procedente do mundo. É o espírito das trevas. É esse espírito que comanda, não é aquela alma. Por quê? Porque aquela alma é serva daquele Senhor que está ali. O servo não está acima do Senhor, assim como o aluno não está acima do seu mestre. Logo, se aquela alma é cativa de um espírito das trevas, essa alma é escrava de tudo aquilo que procede, não é? Que é contrário a Deus, que é rebelde. Torna essa pessoa rebelde a Deus, contrária a Deus. Quem é que discerne isso? A palavra de Deus. O Espírito Santo usa a sua palavra para nos mostrar. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é que mostra. Leia, meu filho, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Leia pela OL e pela NVT, por gentileza. Vamos ver como está na OL e Vini pela NTLH, por gentileza. Bom. 2 Timóteo 3,16. Olha onde é que eu já estudo. E Hebreus 9 está ali, né? Pode ir. Você quer que eu veja também? OL, porque toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir no caminho da justiça. NVT. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Olha só, útil para nos ensinar o que é verdadeiro. E para nos fazer perceber que não está em ordem, nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Olha só, para ver o que não está em ordem em nossa vida, nos corrige quando erramos e nos ajuda a fazer o que é certo. O que é certo não de acordo com a nossa cabeça, não é? Mas de acordo com a mente de Cristo, com a palavra. Então a palavra de Deus deve nortear as nossas vidas. A nossa forma de pensar, essa é a metanoia, que nós recebemos quando nós nos rendemos a Cristo, quando nós o invocamos como Senhor. Entende? Isso, gente, é para a salvação das nossas almas. Significa então que a sede do ser humano, da personalidade do ser humano, a essência do ser humano é a alma. Porque é ela que precisa ser salva. Porque é ela que peca por meio do seu corpo. Será que a gente consegue compreender? É bem simples, não é? Embora não seja tão simples do ponto de vista de tantas coisas, tantas filosofias, né, de tantas doutrinas que eles inventam por aí e faz um negócio ficar tão pesado, não é, que a gente fica com as caraminholas queimando. Mas é simples. Do ponto de vista de Deus, é simples. É bem simples. A sede da nossa personalidade, a essência humana do homem, é a alma, que é um sopro de Deus. Esse sopro, não é, que Deus nos deu para ser a nossa essência, para animar e respirar o fôlego de vida que Ele deu. Entende? O Espírito, que é sem medida e que só quem pode dar é Cristo, conforme João Batista falou. Você pode ler, meu filho, João capítulo 3, versículo 34. Lê, por favor, pela ARA, pela NBV e pela NVI. E Vini, por favor, 2 Timóteo 3,16 pela NTLH. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Olha só, corrigir os erros, mas tem gente que não quer, não é? Tem filho de Deus que não aceita, não é? Que seja corrigido os seus erros, para viver de acordo com a vontade de Deus. Porque aí você vai experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É uma escolha sua, é uma escolha minha, é uma escolha nossa. A gente pode continuar batendo cabeça, vivendo de forma desagradável, imperfeita, não é? E má. Se a gente escolher o contrário, não é, da vontade de Deus. Porque somos filhos de Deus. É por isso que tem muita gente que está debaixo da permissão de Deus e não da vontade de Deus. E depois fica reclamando. Que está sendo rebelde. Me desculpe, mas está sendo rebelde.
É como diz o irmão Hélio, né? A receita do bolo tá aí. 34, né? João 3,34. Pela ARA, pela NVI. E eu falei pela NBV. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Olha só, Deus não dá o Espírito, agora veja, através do enviado, de Jesus Cristo. De Cristo Jesus. Ele não dá o Espírito por medida. Ou seja, um sopro, né? Apenas uma parte ali do Espírito. Veja, quando Deus sopra, Ele pode dar o Espírito, Ele pode dar uma parte do que vem do Espírito. Por quê, gente? Porque toda vida procede do Espírito. Agora, é o Espírito Santo, é Deus que vai decidir se Ele vai dar a vida eterna ou apenas uma vida biológica, uma vida perene, uma vida passageira, como todo animal, não é? Tem. Isso inclui os seres humanos, que são animais racionais. Nós não vamos descaracterizar, tirar a parte biológica da Bíblia. A Bíblia não contradiz a ciência. Sim. Pois aquele que Deus enviou as palavras de Deus, porque... desculpa. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações. Olha só. E agora a NBV. Pois, sendo enviado por Deus, Ele fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem medida nem limite. Olha só, sem medida e nem limite. Ou seja, a vida é eterna. O ser espiritual, a essência espiritual, aquela, veja, o sujeito, né, que tem a vida em si mesmo, a vida eterna. Foi esse que nós recebemos. Esse é o Espírito procedente de Deus. É esse Espírito, essa semente do reino de Deus, que nos torna filhos de Deus. Entende? Que adota nossas almas. Veja, é esse Espírito que está em união com a nossa alma. E veja, a pessoa que se une ao Senhor se torna um Espírito com Ele. Percebe? Então, é por isso que aqui nesse mundo, a gente não pode dizer, eu sou uma alma que habito no corpo e tenho, né, um espírito. Ou eu tenho uma alma, habito no corpo, e sou um espírito. Porque na realidade, gente, a gente ainda tem partes. Parte de nós, é humano, mas parte de nós também é espiritual. Por quê? Porque a gente já tem o penhor, a garantia de que vamos receber, entrar num corpo glorioso. A garantia da salvação, a garantia das coisas que estão por vir. Ou seja, de uma vida indestrutível, de um corpo glorioso como o de Jesus. Mas a gente já está nesse corpo glorioso? Não. Mas não é porque a gente não está que a gente já não tem acesso a ele. E nós teremos, no tempo determinado. Nós entraremos nesse corpo. Percebe? É uma imagem, gente. É como se nós tivéssemos, igual uma borboleta. Uma lagarta, quando ela vai virar borboleta, ela está dentro de um casulo. E dentro desse casulo, ela está sendo gerada ali uma borboleta. Ela vai sair dali uma borboleta. Ela vai morrer borboleta e não volta a ser lagarta. Olha como Deus deixou impresso a sua sabedoria nas coisas criadas. De forma que a gente venha entender, o processo da nova vida, da nova criação por meio das coisas criadas. O mesmo que fez as coisas naturais foi o que fez a nova criação, que é espiritual. A gente já está vendo essas coisas agora diante de nós? Não, mas a gente vive pela fé e não por vista. Percebe? Mas isso não quer dizer que não vai acontecer. Entende? É por isso que é nessa esperança que nós fomos salvos. A esperança da salvação, da redenção do nosso corpo, não quer dizer que a gente já está vendo, porque senão não seria esperança. Ninguém precisava esperar. Então, dado esse passeio aí, de Gênesis a Apocalipse,
Ou melhor, de Eclesiastes até, enfim. Gênesis também. Fomos a Gênesis, pois é, gente. Não fomos a Apocalipse também, né? Apocalipse 1:18. No ser vivente e Apocalipse 5, gente. Enfim. Vamos voltar aqui para Hebreus 9, versículo 20 em diante, né? Como nós já lemos aqui, já citamos por algumas versões, não é? Todas essas coisas, gente, dizem respeito, não é? Veja, o que está aqui em Hebreus está contrapondo, né, os pontos, está unindo os pontos das coisas que são naturais, que tinham seus limites porque eram imperfeitos, não podia mudar o caráter. Por quê? Porque não podia tirar, não é, a alma de dentro do corpo pecaminoso, porque a carne desse corpo está contaminada e faz com que esse corpo produza as suas obras da carne, que resultam em pecado, e pecado resulta em morte. Esses ritos aqui que diz respeito a comida e bebida, e isso não diz respeito ao reino de Deus, porque o reino de Deus não tem nada a ver com comida e bebida. Por quê? Foi como disse Jesus: aquele que vem a mim nunca mais terá sede, nunca mais vai ter fome. Por quê, gente? Nem vai sangrar, nem vai ter sangue. Porque o corpo glorioso, não é? A nossa habitação celestial, não depende de nada para a manutenção da sua vida, porque tem vida em si mesmo. Essa vida procede do Espírito. Logo, se procede do Espírito, não depende mais do fôlego. O fôlego é apenas para esse corpo, para essa dimensão, para esse corpo aqui. Mas a nossa alma agora, ela está em união com o Espírito, percebe? Percebe essa independência, essa não mais dependência do fôlego para essa habitação terrena, essa tenda? Ora, gente, é verdade que a gente precisa desse corpo aqui ainda. Afinal de contas, a gente está em processo de transição, de crescimento espiritual. E a gente deve cuidar bem do nosso corpo, mas não viver em função dele. Não viver para satisfazer as obras da carne. Peraí. A gente precisa impor limite. E quem é que impõe esse limite? Quem é que nos dá esse domínio sobre a carne? Sobre a carne, sobre o corpo, nosso corpo, que nós não temos. Ora, vamos lá. Se a gente precisa da paz do Espírito, é porque a gente não tem. A nossa alma não tem. Jesus disse: venham a mim e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Porque as almas são inquietas. Precisam da paz do Espírito. O amor do Espírito, que não é um tipo de amor escravizado por sentimentos. Sentimentos mudam, sentimentos podem oscilar, sentimento pode ser emoções, podem ser usados por Satanás, como uma panela de água fervendo. Até ela ferver e entrar em ebulição, tem um bom processo por aí, não é assim? Satanás faz isso. Ele usa das nossas emoções para nos escravizar. E se nós não tivermos com o amor do Espírito, que é um amor que não diz respeito às coisas aqui desse mundo apenas, mas é um amor temperado, é um amor que tem, vamos dizer assim, uma função muito maior do que meros momentos passageiros. É algo que transcende a nossa compreensão. Ele é paciente, não é? E etc, conforme está lá em 1 Coríntios 13. Esse é o amor do Espírito. As nossas almas não têm. O amor das almas é um amor egoísta, ciumento, não é? Com aquela possessão, não é assim? E etc. Veja, a paz do Espírito, o amor do Espírito, a alegria do Espírito, que não é uma alegria que está limitada a uma circunstância. Se a bolsa sobe, se a bolsa desce, não é? Se chove, se venta, se está no deserto, se está no Alasca, enfim, não é? A alegria do Espírito, ela permanece ali dentro de nós. A moderação, de a gente não deixar se levar. Você pode se irar? Pode, mas você não pode sair, não é, do controle, porque se você se deixar levar pela sua ira, você vai fazer coisas que vai se arrepender depois. É ou não é? Quem é que pode colocar limite para uma ira? Só o Espírito Santo. O autodomínio, o autocontrole. O autocontrole. A alma não tem mais o controle do seu corpo, das suas emoções. Não controla mais o que as suas células produzem.
não controla, né? O corpo humano está uma bagunça só. Ele produz contra ele coisas, toxinas, células cancerígenas e uma série de coisas que não tem mais controle. Não era para ser assim. Então a gente precisa da vida do Espírito, não é? Veja, se o Espírito de Cristo habita em nós, então esse Espírito dará vida para o nosso corpo mortal. E como garantia, não é, que nós acessaremos essas coisas, Jesus deixou algo tangível para nós. O pão e o suco de uva, a sua ceia. Coisas que nós podemos manusear, que nós podemos comer e ele transformar por meio do seu poder. É assim a lavanter? Não. Por isso que Jesus disse, em memória de mim. Vocês farão isso sempre em memória de mim. Sempre que vocês fizerem em memória de mim. De mim não, tá, gente? De Cristo. Em memória de Cristo. Isso é uma vida de fé consciente. É a gente viver numa fé consciente, numa fé racional, que tem uma legitimidade, que não foi a preço de banana. Não, foi a preço do sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. E isso nós devemos ter de forma bem detalhada, sabendo que o corpo dele foi moído e traspassado pelas nossas transgressões, para que hoje nós pudéssemos ser sarados. Se nós hoje podemos reivindicar uma cura, ter um corpo saudável, não é por causa de comida daqui desse mundo não é? Mas por causa do poder de Deus, mediante o sacrifício de Cristo. A legitimidade é o sacrifício de Cristo. E o sangue dele, que nos purifica de todo o pecado. O pecado é que gera tudo que diz respeito à morte. Mas o sangue de Jesus está acima de qualquer pecado. Porque ele nos purifica de todo o pecado. É nessa consciência que nós fazemos a ceia. Lembrando que Deus é o Criador. O Espírito é que trouxe todas as coisas que existem do mundo espiritual, daquilo que não existe. Todas as coisas foram feitas pelo Espírito. Logo, ele tem poder de transformar a matéria. Ele criou a matéria e transforma. Gente, nós precisamos desenvolver a mente de Cristo, de forma que a gente venha viver aqui nesse mundo, não é? Como mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus, que nos amou. Entende? Então todas essas coisas, gente, são provenientes da palavra de Deus, do poder atuante em nós, que é o Espírito Santo, o Espírito do Filho de Deus que atua em nós, nos dando a condição, né, de a gente acessar as coisas, né, chamar as coisas que não existem como se já existisse, né? Trazer existência aquilo que ainda não existe por meio da palavra de Deus. Não é qualquer coisa, é de acordo com a palavra de Deus, né? Que Deus não é mágico, né? Ele é poderoso, mas não é mágico, tá bom? É legitimidade, é legalidade. Veja, no mundo espiritual essas coisas já são reais. A gente precisa acessar pela fé e trazer do reino espiritual para esse reino material. E a legalidade, a legitimidade para isso é a palavra de Deus. É ela que garante. Por quê? Porque ela é testada, é aprovada, não é? Porque procede de Deus. Aquele que vê todas as coisas e pode todas as coisas. Amém. Voltando aqui. Então, este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Agora nós temos o sangue da nova aliança, que é o sangue de Jesus, da nova e eterna aliança. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. Todos os utensílios das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Quase todas as coisas são purificadas com sangue. Outras são purificadas com água. E sem derramamento de sangue não há perdão. Veja, então, o sangue precisa ser derramado. Por quê, gente? Porque o sangue é a vida da carne. Para o perdão dos pecados é necessário que a carne morra. Você pode ler, Isaac, por favor, Romanos capítulo 8, versículo
Sim, pode ser pela NVI. Versículo. Só um momento. Vamos ler aqui a partir do versículo 9, e aí você vai parando conforme eu sinalizar, ok? Do versículo 9 ao versículo 13. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Olha só, a gente só não está sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito habita em nós. Mas veja, o Espírito. Olha só, vamos lá. Qual o Espírito? Ainda tem essa. Qual é o Espírito? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Opa, então tem que ser o Espírito de Cristo. Por quê? Porque ninguém vai ter o Pai se não tiver o Filho. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. A porta de acesso ao reino celestial é o Espírito de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se alguém não tem Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Olha só, o corpo está morto diante de Deus. Nosso corpo está morto aqui agora? Não, não é? Senão a gente não estaria aqui. Não é verdade? Gente, isso é diante de Deus, é a vida pelo Espírito. Espírito, no reino espiritual, essas coisas já são verdade. Mas precisa se consumar aqui. Entende? Temos dias ainda, né, do enchimento do Kairos, né, das coisas que precisam acontecer gradativamente. Entretanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Agora, ou o Espírito é vida por causa da justiça. Veja, se não fosse a justiça de Cristo, o Espírito que está dentro de nós era um Espírito que conduz as pessoas, as almas à morte. Por quê? Porque escraviza as almas para ficarem em torno das obras da carne que geram o pecado, e o pecado gera a morte. Esse corpo é um exímio trabalhador do pecado, né? Em prol do pecado, ou seja, as obras da carne, que é a substância desse corpo. Essas obras produzem pecado. E o salário do pecado é a morte. Logo, a pessoa vai produzindo pecado, ela está gerando o quê? Morte. É por isso que o Espírito Santo recomenda: não plante no terreno da natureza humana. Você vai colher morte. Morte pode ser doença, pode ser qualquer tipo de enfermidade, não é? Acidentes trágicos, etc, etc, etc. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, ou seja, o Espírito de Deus, não é? Veja, o Espírito de Deus, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, a alma, porque a alma é que morre quando ela se desprende do corpo. A alma morre. Gente, morre para essa vida aqui, tá? Para essa vida aqui, porque sem um corpo não tem existência. Lá no mundo material, adivinha, você precisa de um corpo físico, não é? agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou... Estou dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês. Olha só, esse mesmo Espírito dará vida ao nosso corpo mortal. E sim, Ele está fazendo isso. E Ele fará isso de forma perfeita e completamente, que não pode retroceder, que não pode voltar. Irreversível, no dia da redenção do nosso corpo. Também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele, que habita em vocês. Está vendo? O Espírito dele que habita em nós. Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos sujeitos a ela. Olha só, percebe? Nós não somos mais devedores à carne, para vivermos em função dela.
Por quê, gente? Esse corpo vai ser destruído, seja pela morte ou seja pela vida. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, Ele vai... Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Olha só, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Atos do corpo com a palavra soma. Aqui você passou. Soma. Não. Então, assim, segundo a carne. A carne, sarques. Olha só, segundo a carne. Mas veja, gente, a carne é a matéria do corpo. Não é? Então, se nós vivemos em função da carne e do corpo, a gente vai semear o quê? O que a gente está semeando? E aí a gente vai colher essas coisas próprias, dessa natureza, que não produz nada que seja útil, que se aproveite, do ponto de vista de Deus. Entende? Então, as coisas que dizem respeito à primeira aliança, elas já estão fadadas, não é, ao envelhecimento, porque eram ineficazes. Agora, a nova aliança diz respeito a coisas atemporais, coisas espirituais, que já é realidade para nós. Nós precisamos desenvolver essa mentalidade de maneira que a gente não seja arrogante nem precipitado, mas moderados, vivermos, não é, com um caráter de filho de Deus, como Jesus Cristo, não é? Pelo fruto do Espírito. O fruto do Espírito em nós é que mostra o quão, não é, nós estamos em Cristo, alicerçados nele, o quanto dele nós já temos dentro de nós. Ou seja, não é? Nós recebemos uma semente e essa semente precisa germinar, essa semente precisa se propagar. Essa semente é luz para que ilumine todo o nosso ser, essa candeia, tá bom? A gente vai dar uma pausa aqui, tá bom? E amanhã a gente retorna para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 22, tá bom? De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Por quê? Porque o derramamento do sangue, não é, até que a carne seja aniquilada, a carne morra, não é? A carne precisa morrer, porque a carne e o sangue não é do reino de Deus. No reino de Deus, quando nós estivermos lá, nós não precisaremos, não é, nem de comida, nem de bebida e nem do sangue. Veja, quando Jesus ressuscitou, ele disse, não é, um espírito, um fantasma, não tem carne e ossos como vocês veem que eu tenho. Mas a carne não era dessa criação e muito menos os ossos, não é? Significa que não precisa de nada para a manutenção dessa vida, porque tem vida em si mesmo. É uma vida que vai se renovando, nunca se gasta. Não é como um fôlego de vida que vai se esvaziando. A gente nasce e já vai morrendo. Não é assim? Por quê? Porque o fôlego de vida está saindo. E quanto mais você se preocupa, quanto mais você vive ansioso, mais você está eliminando esse fôlego de vida. Você está gastando ele.